A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos e amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelização Novo Começo. Meus amados, eu quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Mateus 18, verso 10. Glória ao nome de Jesus, que diz assim: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vê a face de meu Pai que está no céu. Glória ao nome de Jesus. Esse versículo, o título desse versículo diz: a ovelha desgarrada, a ovelha que se encontra afastada do rebanho, do redil, a ovelha que se afastou do grupo, que se afastou da assembleia, que afastou da fé, que trilhou outro caminho. Glória ao nome de Jesus. Mas esse versículo da palavra está dizendo: glória ao nome de Jesus, não desprezeis um desses pequeninos, um desses que se afastou, um desses que congregava, que de repente ele se afastou, desanimou. Glória ao nome de Jesus, não desprezeis. Glória a Deus. Os que se encontram afastados, os que se encontram desviados da casa do Senhor. Muitos estão afastados, muitos estão desviados da casa do Senhor. Mas a palavra está dizendo: não desprezeis, não deixeis para lá. Sempre visite, sempre pregue o Evangelho, sempre convide para vir à casa do Senhor. Ainda que você diga, ele conhece a palavra, ele conhece a verdade, mas muitos, por algum motivo, se afastam, meus irmãos. Não é fácil o caminho do Senhor. Você sabe que não é fácil. Existem momentos, às vezes, se a pessoa não tiver força suficiente, pode se afastar, pode desanimar do caminho do Senhor. Quanto já teve vontade de se afastar, não teve desejo, não teve prazer de estar na casa do Senhor e por algum motivo se afastou. Glória ao nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz: não desprezeis o pequenino, porque ele pertence ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. E muitos não vai atrás, muitos desprezam, muitos não ligam. Mas eu quero dizer, se fosse você, se você se afastasse do caminho do Senhor por algum motivo, por alguma razão, por algum acontecimento, por algum fato, que você desanimou, que você se desviou, que você estava na presença do Senhor, animado, feliz, alegre. Hoje você não está mais animado, hoje você não está mais feliz, hoje você está afastado. Glória a Deus. Se fosse você, se fosse eu, que se afastasse do caminho do Senhor, estivesse afastado, estivesse longe, você não ia querer, eu não ia querer que alguém fosse atrás de mim, me visitar, dar uma palavra, convidar para ir para a igreja. Todos que se afastam querem. Ainda que ele não tenha força suficiente de voltar para o caminho do Senhor, mas ele quer uma palavra, ele quer uma oração, ele quer um abraço. E isso que precisa na vida de muitos cristãos. Glória ao nome de Jesus. Mas esse versículo também ele fala de anjo. Diz que os anjos dos céus sempre vê. Glória ao nome de Jesus. A face de meu Pai que está no céu. Esse versículo é importante. Então, as pessoas que se desviou, que estão afastadas, os anjos do Senhor estão vendo. Os anjos que estão perto do Senhor, lá no trono, ele está vendo. Glória ao nome de Jesus. Ele está vendo, ele está perto do Pai, ele está perto do trono, ele está glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se o anjo pudesse, ele vinha. Se o anjo que está lá no céu, no trono de Deus, adorando 24
24 horas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se ele pudesse, ele voltava à terra, aí atrás desses que estão afastados, desses que estão desviados. Então isso é uma lição para muitos. Glória ao nome de Jesus. Quero deixar outro versículo aqui, meus amados irmãos. Glória ao nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero deixar outro versículo no livro de Salmos 103. 103 e o 20. Que diz assim: bendizei ao Senhor todos os anjos, vós que excedai em força, que querubins, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Esse versículo que eu estou citando aqui, que eu vou citar outros versículos, fala também de anjo. Glória ao nome de Jesus. Então os anjos, eles adoram ao Senhor e ele obedece a sua palavra, os seus mandamentos, os seus princípios, a sua vontade. Então obedecer a palavra de Deus, glória ao nome de Jesus, é obedecer a sua voz. Porque cada palavra de Deus é a sua voz. Ele falou junto com o Espírito Santo de Deus. Ele falou a cada palavra, a cada acontecimento, a cada relato. Então aqui é a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, glória ao nome de Jesus, você está obedecendo a sua voz. Você está obedecendo a sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Então os anjos, eles guardam os mandamentos. Os anjos, eles guardam os princípios. Os anjos, eles glorificam e exaltam o nome do Senhor. Os anjos obedecem. Glória ao nome de Jesus. Então eu e você tem que obedecer. Eu e você tem que guardar a palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós temos que ler, nós temos que guardar a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então isso é bom para a nossa vida espiritual. Guardar a palavra. Guardar e praticar. Salmos 91 e o 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Glória ao nome de Jesus. Então é uma segurança, é uma proteção, é Deus enviando anjos para te guardar, para te proteger de algum perigo que pode surgir na sua vida, na sua caminhada. Porque o mundo é mau, o mundo é perverso. E às vezes pode se levantar muitas coisas para querer destruir a tua vida. Então Deus, ele envia anjos para te guardar, para te proteger. Glória ao nome de Jesus. Então existem anjos de guarda, anjos protetor, anjos que protegem o povo de Deus. Glória ao nome de Jesus. É a segurança do crente. O crente, ele tem dono. O dono do crente é o Senhor. E o Senhor, ele envia anjos para nos guardar, para nos proteger. Aquele que obedece, aquele que teme, aquele que faz a vontade de Deus. Então esses têm proteção. Esses têm livramento. Esses o Senhor guarda. Porque o Senhor se agrada da sua vida. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmos 34, 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor.
Então o anjo do Senhor acampa-se. Acampa-se. Quando alguém tramar o teu mal, quando alguém querer te destruir, glória ao nome de Jesus. Então o Senhor vai acampar, anjos. Se alguém está tramando lá na frente te destruir, te atacar, o Senhor ele vai enviar o anjo. Ele vai acampar o anjo lá naquele lugar que às vezes você passa, que eu passo, que o teu adversário quer te destruir. Quando você passar por aquele caminho, o Senhor está dizendo: eu vou enviar o meu anjo lá naquele caminho, para quando o inimigo for te tocar, te destruir, o meu anjo não vai permitir. O meu anjo vai te guardar para que nada te aconteça e você saia guardado, protegido pelo Senhor que enviou seu anjo. Glória ao nome de Jesus. Aqueles que o temem e os livra. Pessoas, os crentes que temem ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então não é todos que temem, não é todos que temem ao Senhor, o Todo-Poderoso. Nós temos que temer, porque nós não somos nada. Quem é grande e poderoso é o nosso Deus. Nós devemos temer. Nós devemos ter reverência, respeito, santidade, obediência, glorificar e exaltar o seu nome, porque Ele é todo-poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. E não existe outro além dEle. Então nós temos que temer que só existe maior, soberano, todo-poderoso, só é o nosso Deus. Não existe outro. Glória ao nome de Jesus. Se existe outro que deseja, que pede adoração, reverência, é mentiroso. Não é o Deus verdadeiro. Mas só existe um, que no princípio Ele criou os céus e a terra. O nome dele é o Senhor dos Exércitos. Deus grande, Deus poderoso. O nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus, ele faz coisas grandes. Se lembre, Deus não é pequeno. Deus não faz coisas pequenas. Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas maravilhosas aos nossos olhos. Veja toda a sua criação. Veja como a criação de Deus ela é grande. Ela é imensa. Veja o mar. Quando você for para a praia, veja o mar. Veja o que Deus criou. O mar é imenso. E o mar, diante de Deus, é como gota d'água. É como uma concha que diz lá em Isaías. Concha, o mar que Deus criou. É feito uma concha de água na sua mão. Veja como Deus ele é grande. Veja como Deus é poderoso. Tem pessoas que podem achar que Deus é pequeno. Tem pessoas que podem achar que Deus não pode fazer nada. Mas Deus é grande. Deus é todo-poderoso. Ele é o Deus do impossível. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, Deus faz. Deus opera. Deus age. Deus transforma. Deus cura. Deus dá livramento. Deus, ele faz até a pessoa que morreu. Como diz lá em Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ainda que a pessoa esteja morto, o Senhor pode ressuscitar em vida para que seu nome seja glorificado e exaltado. Glória ao nome de Jesus. Veja como esse Deus, ele é maravilhoso. Veja como esse Deus, ele é fiel. Ele não falha, meus irmãos. Ele não falha. Glória ao nome de Jesus. Ele não falha. Ele é todo poderoso. No momento certo, ele age na minha vida e na tua vida. Lucas 15 e o 10, que diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Será que eu e você nesse momento
pode pensar e refletir pelo um pecador que se arrepende, pelo um pecador que se converte, pelo um pecador que entrega a sua vida a Jesus. Um só, a alegria nos céus. Glória ao nome de Jesus. Alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Glória a Deus. Então, a alegria dos anjos por um pecador que se arrepende, pelo um pecador que volta, pelo filho pródigo, aquele que caminhava, aquele que estava na casa do pai, se afastou, voltou. Quantos filhos pródigos estão aí? Quantos que adoravam o Senhor, servia, pregava o evangelho, era um homem de Deus, uma mulher de Deus, que dava testemunho, tinha vida, hoje se encontra afastado, hoje se encontra longe, mas ele pode voltar. Assim como o filho pródigo voltou, eu profetizo em nome de Jesus que muitos que estão afastados vai voltar para a glória de Deus. Então veja que a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Então, eu e você, que vai atrás das almas, que vai aquele que está afastado, que prega o evangelho e ganha almas para Jesus, você também faz parte dessa alegria. Você também se alegra. Quem é que não se alegra quando a pessoa se converte? Quando a pessoa volta para Jesus? Eu me alegro. Os anjos de Deus também se alegram neste momento. Glória a Deus. Porque uma alma tem grande valor. O próprio Jesus Cristo pagou o preço pelas nossas vidas aqui na terra. Ele sofreu, ele morreu por amor das nossas vidas, por amor das nossas almas. Por isso que vale a pena uma alma que se arrepende. É de você se alegrar, é de você glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus sabe o valor de cada alma. Às vezes, eu e você não temos a noção de um valor de uma alma. Quanto vale, quanto custa. Mas não foi preço de dinheiro, de ouro, de prata. O preço foi sangue. O preço foi sacrifício. Tudo isso Jesus pagou por mim e por você. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quero deixar outro versículo aqui, meus amados, que se encontra no livro de Gálatas. Que diz assim, Gálatas 1 e o verso 8. Mas ainda que nós, mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que já tenho anunciado, seja anátema. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, na igreja de Gálatas, ainda que venha um anjo e pregue outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, não vale de nada. Só existe um evangelho, que é a palavra de Deus. Nunca vai existir dois evangelhos. Nunca vai existir duas palavras. Só existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Ainda que venha um anjo dizer que esse evangelho mudou, que o evangelho é outro, com esse evangelho não vale nada. Seja anátema, seja amaldiçoado. A palavra de Deus é uma só. Glória ao nome de Jesus. O evangelho é esse. Não tem como ser outro evangelho. Não tem como anunciar outro evangelho. Não pode querer mudar o evangelho. Não pode querer mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Então a palavra de Deus, ela não muda. Não tem como mudar o evangelho.
Não tem como fazer uma reforma de um novo evangelho, não. O evangelho é esse. Que alguém aceite ou não, que alguém goste ou não, o evangelho do Senhor é este. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. O evangelho é esse, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Não tem como mudar o evangelho. Muitos estão querendo mudar. Muitos, aleluia, cria igreja, cria seitas, e cada seita, cada igreja quer fazer um tipo de uma Bíblia diferente. Não, nós somos dessa igreja, nós vamos criar uma Bíblia. Não aceite. A Bíblia é essa daqui, ó. A palavra de Deus é essa. Se alguém querer criar outra Bíblia, criar outro evangelho, não aceite. A palavra de Deus é essa. Existem muitos anticristos. Existem muitos que querem distorcer a palavra de Deus, distorcer a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. A palavra é uma só. A verdade é uma só. Só que muitos não querem obedecer. Muitos não querem ceder à verdade. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hebreus 13, o verso 2, que diz assim: não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Glória a Deus. A pessoa que faz caridade, a pessoa que ajuda, uma pessoa muito caridosa, glória ao nome de Jesus, ele pode, meus irmãos, hospedar anjos, como está escrito na palavra de Deus. Ele pode fazer caridade, ajudar um anjo transformado em pessoa. Pode acontecer? Pode. Pode alguém bater na tua porta, pedir ajuda, uma roupa, uma comida, um copo de água, e essa pessoa pode ser um anjo. Como está escrito na palavra. Pode ser um anjo. E às vezes, eu ou você já fez essa caridade a anjos, dando comida, água, uma veste, uma sandália. Glória ao nome de Jesus, fazendo essa hospitalidade, esse amor de ajudar o próximo, que tem muitos necessitados, muitos precisando de caridade, de ajuda, de cesta básica, de remédio. Quantos estão precisando? Quantos estão precisando dessa hospitalidade, dessa caridade? Glória ao nome de Jesus. Se você puder ajudar, se você puder fazer, faça com alegria e com amor, porque o Senhor vai te recompensar. A cada trabalho, a cada obra, nada será em vão. Terá recompensa, terá galardão lá do Senhor. E os anjos, eles anotam tudo que você faz. Existem várias classes de anjos, e tudo que a gente faz aqui na terra, ou de bem ou do mal, será anotado. Ou as tuas boas obras, ou as tuas obras mal, diante de Deus, está tudo anotado pelos anjos dos céus. Porque quando chegar aquele grande dia, você não pode dizer, eu fiz aquilo, eu não fiz. Não tem como mentir, não tem como enganar. É tudo prova, tudo está escrito, tudo está guardado. Então tenha cuidado o que você faz aqui na terra, porque tudo está anotado. Então vigia e faz a boa obra do Senhor.
Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Quero deixar um versículo que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse 5, o 11 e o 12. Que diz assim, meus amados irmãos. Glória a Deus. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era números deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então existe lá no céu, deixa eu ler o 12. Quem com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e ações de graça. Jesus Cristo é esse. Jesus Cristo, ele é digno de honra, de glória, de poder, de exaltações, de graça. É Jesus Cristo. Então diz que olhei e verei milhões, milhares de anjos no trono de Deus. Imagine como é grande o céu. Pare para pensar comigo neste momento e pense como é grande o céu. Se lá no céu, no trono de Deus, existem milhões e milhares de anjos, veja como é grande os céus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Quem é esse Cordeiro que foi morto? Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Esse é Jesus. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, Filho de Deus, que pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Glória ao nome de Jesus. É Jesus Cristo, o Cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário, pagou um alto preço e não é brincadeira. E não é brincadeira tudo que Jesus passou. Judas 1 e o 6 diz assim: E os anjos que não guardavam o seu princípio, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Glória a Deus. Está falando dos anjos que estava lá no céu, que ele foi induzido pelo anjo querubim, o anjo do Senhor. Glória a Deus. Que ele fez uma grande rebelião lá nos céus. Ele queria tomar o trono de Deus. Ele queria ser exaltado. Ele queria fazer um trono em cima do trono de Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que eles deixaram sua própria habitação. Se eles estavam no céu e eles foram expulsos, então eles deixaram a sua própria habitação, que é no céu. Por se rebeliar, por não guardar o princípio que Deus deixou. Glória ao nome de Jesus. E os anjos que deixaram o céu, que foram expulsos, eles estão hoje em escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, anjos que foram expulsos estão em prisões, em escuridões eternas, até o dia do juízo
de Deus. No dia do juízo, Deus vai julgar esses anjos que hoje se transformaram em demônios. Eles serão julgados e serão lançados no lago de fogo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Veja que os anjos estavam no céu, adoravam o Senhor, e eles perderam o céu. Eles perderam a glória. Eles perderam a eternidade. Por isso, se você parar para pensar, o inimigo das nossas almas, o diabo, os demônios, ele faz de tudo para as pessoas não adorar, para as pessoas não servir, para as pessoas não permanecer, para as pessoas não chegar lá no céu. Ele faz de tudo para as pessoas perder o alvo, perder o céu, perder a eternidade, perder a morada santa celestial, porque eles sabem o que é o céu. Todos eles, os anjos caídos, eles sabem como é o céu. Eles sabem como é a eternidade. Veja, por isso que ele faz de tudo para as pessoas não chegar no céu, para as pessoas perder o alvo, para as pessoas ficarem embaraçadas, para as pessoas se preocupar com uma coisa, se preocupar com outra. Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com as coisas materiais, as coisas que são vaidade, as coisas que não vai ter um fim. Nós temos que se preocupar mais com os céus, com a nossa eternidade. Nós estamos aqui hoje, amanhã possa ser que nós não estamos mais aqui vivos sobre esta terra. E como será a nossa vida? Como será a nossa eternidade? Como será a nossa partida? Se nós, após a morte, iremos entrar na mansão celestial. A pessoa viveu aqui na terra, preocupado com isso, preocupado com aquilo, não adorou, não serviu. E após a morte dessa pessoa? Glória ao nome de Jesus. Então se preocupe mais com a sua salvação. Ainda que você tenha isso, tenha aquilo para fazer, para resolver, para comprar, para vender, mas se preocupe mais com a sua salvação. Porque um dia, quando eu e você partir, tudo vai ficar. Ou você tendo condição ou não, ou você tendo ou não, tudo vai ficar. Nada você vai levar. Ainda que você seja rico, ainda que você tenha tudo, mas quando você morrer, meu amigo, você não vai levar nada. Toda a tua riqueza, todo o teu trabalho, todas as tuas obras vai ficar. Você não vai levar nada. O que você leva é as suas boas obras, é a sua vida cristã diante de Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, para todo o sempre. Quero deixar outro versículo aqui, meus amados. Glória ao nome de Jesus. Se encontra em 2 Coríntios 11 e 14. Que diz assim: não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Essa pregação, essa palavra que eu estou trazendo hoje, fala também muito de anjo. Mas aqui na carta de Coríntios, 2 Coríntios 11, o verso 14 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Glória ao nome de Jesus. Satanás, o anjo caído, ele tem poder de se transformar quem ele quiser. Ele pode transformar em anjo de luz. Ele pode imitar um anjo. Ele pode se transformar numa pessoa para enganar. Ele é um enganador.
Glória ao nome de Jesus. E ele na mentira, enganando a pessoa está perdida. A pessoa não está caminhando na verdade. Glória ao nome de Jesus. E a gente sabe que o inimigo, ele é enganador. Ele é enganador. Ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Então, aquele que nunca se firmou na verdade, perde a salvação. Aquele que só vive pecando, aquele que só vive desobedecendo. Se você se arrepender, se você não praticar aquelas obras que você fazia antes, você tem a sua salvação. Mas você continuando na mentira, você continuando desagradando a Deus, glória ao nome de Jesus, você pode perder a sua salvação. A sua salvação é muito importante. A sua salvação é eterna. E é muito importante, meus irmãos. Se a gente fosse parar para pensar como é a eternidade. Não tem fim. Milhões e milhões e milhões de anos. E não tem fim. Glória a Deus. Então o que é mais importante é a sua salvação. Não troque a sua salvação por nada. Não se venda por nada. Não vale a pena. É melhor um pouco com Deus do que muito com o inimigo e perder a sua salvação. Depois se arrepender e não ter mais jeito. Não tem mais arrependimento. Não tem mais perdão. Não tem mais salvação. Porque você, com vida, tem arrependimento, tem salvação, tem mudança. Jesus pode transformar a tua vida, mas após a morte, não tem mais jeito. Então que você venha pensar, que você venha refletir sobre a sua vida. Não a vida de ninguém, não a vida de A, a vida de B. Ainda que ele erre, que ele pegue, que ele desobedeça, que ele faça isso, que ele seja rebelde. É ele Deus, olha a sua vida. Ele vai prestar conta no dia do juízo. E no dia do juízo, ele pode ser reprovado pela sua vida, pelas suas obras, pela sua rebeldia. E você ser salvo em Cristo Jesus. Então olhe a sua vida. Ainda que você olhe algo e não goste, olhe a sua vida. Então, às vezes algo que acontece na vida de um irmão, na vida de uma irmã, às vezes aquele acontecimento é para você olhar para você e se consertar mais, vigiar mais a sua própria vida. Às vezes o erro de alguém, a queda de alguém, para você vigiar, é para você consertar. Porque da forma que aconteceu com alguém, pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Então, às vezes é um despertar para eu e para você a nossa vida espiritual. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então é importante, meus amados, a nossa salvação. A nossa vida é importante. Sua vida é importante. A sua vida é muito importante para o Jesus. Ainda que não seja importante para alguém, não se incomode, não se afete com isso. Se alguém não gosta de você, se alguém despreza você, Jesus ele não vai te desprezar. Jesus ele está contigo. Glória ao nome de Jesus. Quero deixar o versículo aqui. Glória a Deus. No livro de Marcos 12, e o verso 25, meus amados irmãos, que diz assim: portanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casamento, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Glória a Deus. Está falando que quando eu e você morrer, no dia que eu e você ressuscitar, quando Jesus vir buscar a sua igreja, glória ao nome de Jesus, ressuscitar dentre os mortos, não terá casamento. Glória a Deus, não terá casamento. Casamentos tem aqui na terra, meus irmãos. Casamento não tem no céu.
Aqui tem casamento para as pessoas ter filho. Jesus mandou casar, crescer e multiplicar. Então, quando a pessoa cresce e multiplica, é quando casa, quando tem filho. Aí a pessoa cresce e multiplica. Mas lá no céu não tem casamento. Não dará em casamento. Serão como anjos. Eu e você será como um anjo. Está escrito na palavra de Deus. Serão como os anjos que estão nos céus. Então, através do arrebatamento da igreja, os que partiram no Senhor, será como anjo. Eu e você, chegando neste grande dia, glória a Deus, se a gente permanecer até o fim, ser fiel com o nosso Deus, com o nosso Senhor, no arrebatamento, glória a Deus, quando nós ressuscitar dentre os mortos, teremos um corpo transformado, teremos corpo glorioso e seremos como anjos. O pecado não vai mais habitar. Glória a Deus. Nós seremos santos. Nós seremos como anjos lá nos céus, por toda a eternidade. Na cidade, nas mansões celestiais. Veja que prazer, veja que gozo, veja que alegria, veja que felicidade é essa. Que você venha ter essa felicidade. Que você venha ter essa alegria no Senhor. Que você guarde a palavra de Deus. Que você permaneça fiel a Deus. Que você pratique a palavra. Que você ame o próximo. Que você ame a Deus. Que você pregue o Evangelho e ganhe almas para Jesus. Que você tema e guarde a palavra. Como disse o rei Salomão, Eclesiastes 12. Glória a Deus. Eclesiastes 12 e o verso 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos. O mandamento é a palavra de Deus. Glória a Deus. Guarde a palavra. Guarde. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém tirar a palavra de Deus da sua vida. Querer colocar outra coisa, querer te enganar, querer te iludir, querer te comprar, querer te vender. Glória a Deus. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Glória a Deus. Então, tema a Deus, tema ao Senhor, tenha reverência, respeito. Glória a Deus. Temer a Deus é como você andasse com Deus. Se Deus andando com você, andando comigo, algumas situações que iam acontecer na minha vida e na tua, será que você ia errar? Será que você ia fazer as coisas certas ou as coisas erradas? Deus andando com você. Então você fazendo certo, você obedecendo, praticando as boas obras, é você andar com Deus. É você temer, é você guardar a palavra. Você não vê Deus, mas você sente que Ele está com você. O próprio Espírito Santo de Deus está com você. O teu corpo, a tua habitação, é morada do Espírito Santo. O teu corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então Deus, Ele habita em você. Deus está com você. Tudo que você faz, Deus está com você. Glória a Deus. Então é melhor temer, é melhor guardar. É melhor ter a consciência tranquila, limpa. Ainda que as pessoas te chamem de besta,
chame isso e aquilo de você. Ainda que as pessoas fiquem falando mal de você. Ainda que as pessoas apontem e fiquem mangando, rindo para você. É porque você está fazendo as coisas certas. É porque você está obedecendo. É porque você está temendo. E ele não consegue fazer isso. Quantos não conseguem temer a Deus? Quantos não conseguem guardar a palavra? Diz, eu não consigo, eu tento e não consigo. É porque não guardou. É porque não temeu a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.